Corporativo, com Milton Jung. Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo que hoje se dedica a falar sobre os benefícios do voluntariado no ambiente corporativo. Para tratar deste assunto, aqui no Mundo Corporativo, nós convidamos a Ângela Dannemann, superintendente do Itaú Social. Ângela, desde já, muito obrigado pela sua gentileza de estar conosco aqui no Mundo Corporativo. Um bom dia. É uma alegria e uma honra estar aqui com vocês hoje, Milton. Bom dia também, bom dia a todos os ouvintes. Ângela Dannemann, eu falei aqui em voluntariado. Muitas vezes a gente fala em trabalho voluntário. A expressão, ela muda o conceito? Pode mudar, depender de como a pessoa olha para o trabalho. Se gosta de trabalhar, muito bem, mas se não gosta, vai contra o que a palavra voluntariado quer dizer. É ter vontade de. Então, ter vontade de significa eu gosto, eu quero, eu vou fazer. Se for contrário o trabalho negativo, aí vamos ter um choque de ideias. Por isso tem se preferido utilizar a expressão voluntariado em lugar de trabalho voluntário, para não Perfeitamente. haver essa conotação da obrigatoriedade. Exatamente isso. Não pode ser obrigatório, tem que ser da vontade, do desejo. Durante muito tempo, as empresas não obrigaram os seus colaboradores a participarem de ações nesse sentido, ou de uma maneira, de uma abordagem talvez não tão apropriada, levar os seus trabalhadores a fazer funções para as quais eles não estavam dispostos? Acho que sim, estimularam, incentivaram, porque voluntariado é uma coisa que o voluntariado deve ter metas a alcançar, mas não podem ser colocadas metas para o voluntário alcançar. Então, quando a gente diz que parece contraditório o que eu estou contando aqui, mas quando eu vou a uma organização social e eu quero fazer leitura para crianças, por exemplo, que é o que nós fazemos com muita frequência, eu devo querer que as crianças estejam interessadas. Eu vou fazer leitura para 100 crianças, que se no final eu tenho só 20, a minha meta como voluntariado não foi atingida. Eu quero o interesse e a atenção das crianças para a leitura, para os livros, devem estar ali engajadas de alguma maneira, aí eu tenho uma meta, porque eu quero que as crianças se aproximem da leitura. Mas eu não posso ter uma meta no sentido de que eu preciso alcançar obrigatoriamente as 100 crianças, senão eu não vou cumprir a minha meta como colaborador voluntário. O fato de ser voluntário não significa que não seja planejado, que não seja organizado, ao contrário. Exato. Planejar é importante. A gente precisa saber o que nós vamos fazer, por quanto tempo e com quem, e se vamos de fato conseguir aquilo que a gente saiu da empresa para fazer, alcançar aquilo que a gente saiu da empresa para fazer. Fazer sem organização, sem um tempo certo, sem atingir o contexto que a gente quer atingir, faz toda a diferença de você simplesmente fazer de uma forma desorganizada. Isso aqui significa planejar aqui o voluntariado. Vocês no Itaú Social foram a campo para entender como é que as empresas estão se organizando nesse sentido. Isso. Que aspectos importantes você destacaria desse trabalho que vocês realizaram? Então, um aspecto muito importante é que as empresas estão entendendo esse conceito de voluntariado e constituindo agrupamentos para dar conta de realizar isso, pensando inclusive em dedicar algumas horas do próprio tempo de serviço para os voluntários atuarem. Isso inclusive tem valor sob o ponto de vista de recrutamento e sob o ponto de vista de reputação da empresa. Então, esses movimentos de agrupamento que eu chamo aqui, se organizar em comitês, então você pode ter comitês temáticos que vão lidar com ou educação, ou saúde, ou empreendedorismo, ou meio ambiente, mas você pode também ter comitês voltados às próprias áreas internas das empresas, e assim tem acontecido como uma tendência mais recente nos últimos 4, 5 anos no voluntariado empresarial, com base na pesquisa que foi feita, não só por nós, mas é visível também pela PNAD contínua que traz essas informações. E vocês também têm experiência no contato com as empresas que atuam no campo do voluntariado. Sim, temos bastante colegas, vamos dizer assim, que fazem parte do Centro Brasileiro de Voluntariado Empresarial, fazem um trabalho muito bom, alguns muito mais focados na ação da própria empresa, outros um pouco mais amplificados com a ação
mais ampla da empresa no sentido social, que faz responsabilidade social para temas específicos, e todos eles estão seguindo essa tendência mais recente, que é visível nessa pesquisa que foi feita em 2016. Existe alguma área mais específica em que aqui no Brasil se costuma desenvolver uma ação voluntária? Olha, historicamente as ações voluntárias eram muito, baseadas em campanhas, vamos dizer assim, né, em doações. A gente tem ainda aqui na cidade de São Paulo, mas no estado, a campanha do agasalho, que é muito visível junto com o governo do estado. Você tem campanhas voltadas para alimentação, e alimentos, não perecíveis para muitas situações de emergência, mas você também tem hoje organizações que fazem, por exemplo, construção de casas, associadas a uma organização da sociedade civil que tem como missão fazer isso. Você tem, por exemplo, criação de hortas, também associadas a uma organização da sociedade civil. Então, leitura de contexto é um pouco isso. Qual é a necessidade e que a empresa pode se associar e atender essa necessidade através de uma organização que tem como missão fazer isso. Tá. Pelo que vocês percebem, pela sua própria experiência nesse campo também, Uhum. geralmente a ação voluntária, ela surge de um grupo interno de colaboradores ou é a empresa que em um determinado momento no seu comitê maior se reúne e diz assim, está na hora de nós entrarmos nessa história do voluntariado? Geralmente surge de um grupo de colaboradores, que vai começar fazendo isso de uma maneira muito informal, muito informal. Então, o crescimento dessa ação voluntária é através da organização desta ação voluntária. Às vezes a empresa vem com uma campanha que é solicitada de fora. Vamos pegar o exemplo dessas tragédias que tivemos aí mais recentes, de Brumadinho, ou da inundação em Minas Gerais, para pegar o estado de Minas Gerais que tem sofrido muito. Aí vem da alta governança, vamos nos unir, vamos nos cotizar. Então isso envolve também os grupos de voluntários da empresa, mas nem todos se envolvem com isso, E porque essas precisa do geralmente são interesse. ações mais pontuais. Muito mais pontuais. Então há uma tendência importante nessa criação de comitês de haver uma ação mais contínua, mais voltada para o que é necessário no dia a dia, no contexto. É um país com enormes desigualdades e enormes desafios sociais. A gente precisa ir trabalhando com esse contexto continuamente e cotidianamente com aqueles que de fato querem fazer as ações nesses temas. Quando você chama atenção para o contexto social onde a empresa está inserida, onde aquela comunidade está inserida. Principalmente, e algumas empresas que têm atuação nacional, aí ela pode fazer escolhas, porque esses comitês podem ser regionais também. Então você tem como o Banco Itaú tem ação no país inteiro, os comitês também são comitês no país inteiro. Então em cada local esse comitê vai também levantar as necessidades de cada local. Esse país continental tem essa dificuldade, né? A gente Uhum. não tem só uma carinha para trabalhar, né, Uhum. um jeitinho de trabalho, tem muitos jeitinhos diferentes. Quando uma empresa toma a decisão, seja lá por iniciativa dos seus funcionários, dos seus colaboradores, seja por uma tomada de decisão do CEO daquela empresa, por Uhum. perceber, ter essa sensibilidade social, eh, quando a empresa começa a desenvolver essa ação, quer dizer, qual é o primeiro passo? Como é que isso começa a se organizar internamente? É um primeiro passo, como quase todos os primeiros passos de coisas que nós realizamos. É um diagnóstico. Vamos olhar o que está acontecendo, levantar como isso está acontecendo para orientar melhor. Ou seja, vamos planejar, vamos ver que recursos que podem ser destinados para isso, se é só o tempo dos voluntários ou se temos como contribuir com materiais ou com outras coisas. Se podemos sentar para fazer um planejamento ao longo do ano para que isso de fato seja contínuo e não seja pontual. Então, trazer essas qualidades, vamos dizer assim, da gestão para uma ação voluntária é muito valioso. Quer dizer, usar a expertise que a empresa tem na gestão do seu próprio negócio para aplicar na organização de um trabalho como esse. O Exatamente. E se puder estar alinhado com os objetivos estratégicos da empresa, melhor ainda. que significa esse alinhamento? Vamos lá. Temos algumas empresas que trabalham mexendo muito no meio ambiente. Provavelmente a ação social dessa empresa está voltada para trabalhar também com questões de meio ambiente ou de educação para não ter questões de meio ambiente. Então, esse alinhamento é necessário. Eu vou pegar, por exemplo, novamente nosso trabalho aqui. A responsabilidade social do banco ela está muito voltada para a educação. Então, para você chegar num nível
de conhecimento para você lidar com dinheiro de uma maneira adequada, você trabalha com a educação, com a leitura, com a matemática. Então você pode também fazer um voluntariado assim, ajudando a leitura, ajudando na aprendizagem da matemática, não só nas escolas, mas também nas organizações da sociedade civil, por conta das organizações darem conta do tempo que a escola não tem para dar. Quem é o setor dentro da empresa que cuida desta área? Geralmente é um setor ou ligado à responsabilidade social ou ligado a recursos humanos, porque a gente está falando aqui das duas coisas, das pessoas e das causas. Então, a conexão dessas duas coisas tem que estar muito próxima. No nosso caso, o Itaú Social é quem faz todo o trabalho de mobilização dos voluntariados do banco, a gente tem uma relação direta também com o banco, com a área de relações institucionais. Vocês usam o conhecimento do Itaú Social para outras empresas também? A gente produz muito conhecimento e isso é distribuído através das organizações de voluntariado empresarial, as quais a gente faz parte. Então, o Comitê Brasileiro de Voluntariado Empresarial, o latino-americano também, por conta de ter instalações do banco em países da América Latina. Essa disseminação é feita dessa forma, em encontros, em conversas. Muitas vezes fazemos ações, no caso das unidades do Banco da América Latina, ações conjuntas. Tem uma semana no ano que chama-se Ação Voluntária Global, que todos os 7 países, que inclui o Reino Unido, não só da América Latina, fazem uma ação voluntária conjunta e relatam depois esse trabalho que foi feito. Deixa eu voltar ali na Vamos questão lá. da organização dentro da empresa. E Uhum. você já nos chamou a atenção de que usar a própria experiência da empresa na gestão de um negócio para o voluntariado, Ação e eu voluntária. estou aqui evitando o trabalho voluntário por recomendação sua mesma, pois para a ação voluntária é importante. Agora eu queria pegar um outro aspecto, porque como é que eu engajo as pessoas nessa ação dentro da minha empresa, se como nós já chamamos a atenção lá no início da conversa, ninguém deve ser obrigado a fazer essa ação voluntária. Perfeito. Tem que ter canais de disseminação. Então, a gente usa muito o endomarketing da empresa, onde você conta o que está sendo planejado por esses comitês nacionalmente ou localmente. E esse próprio comitê é responsável por ir usar também um pouco do seu boca a boca, influenciando os seus colegas, dizendo: olha que legal isso aqui que nós fomos fazer com as crianças em tal parque ou em tal lugar, e que a gente tem feito todo ano. Olha que bacana essa ação que nós estamos fazendo de reconstituição de espaços para as crianças utilizarem em várias pequenas escolas. Existe uma coisa que nós fazemos lá muito interessante, que é convocar projetos de organizações da sociedade civil e aí apresentar ao grupo de voluntários do banco. É quase como se fosse um Tinder do voluntariado. O voluntário que se interessa pelo projeto A se candidata a visitar aquele espaço, a acompanhar todo o trabalho, e a fundação tem um recurso para colocar para o voluntário utilizar. Então isso é feito anualmente, isso envolve recursos de grande monta ao longo do ano. São 5 milhões de reais para ser dedicado para escolas que precisam consertar um passeio, colocar um telhado, sempre é para infraestrutura e equipamento. Uma creche que precisa de leitos, de camas e de materiais de cozinha, e assim por diante vai. E assim existem também outros programas de voluntariado, que é você pegar o imposto que você tem que recolher para o governo e você destinar a uma organização que já foi feita uma curadoria pelo próprio Itaú Social, mas existem outras organizações que também fazem isso. Então, se eu tenho que pagar, vamos dizer assim, 5 mil reais de imposto na minha declaração, eu posso pegar desses 5 mil um pedaço, que corresponde a 6% desse total, e destinar a uma organização da sociedade civil. Já existe legislação que dá respaldo para esse tipo de atuação. Exatamente. Então, você pode destinar até 6% no ano anterior à sua declaração, ou seja, em 2019, até 31 de dezembro, eu podia colocar 6% desse valor que eu recolhi de imposto para uma organização da sociedade civil. Será abatido na declaração que eu vou fazer agora em março, que é referente a 2019 e que eu já recolhi em 31 de dezembro. Se eu não recolhi em 31 de dezembro até o dia 31 de março, eu posso recolher 3% do meu valor e abater a declaração. Ou seja, o que eu ia mandar para o governo, que também tem programas e políticas públicas, eu destino a uma organização que eu confio. Isso também é uma ação voluntária, porque sou eu que estou tomando a decisão e eu que quero ajudar aquela organização.
Tá? Eu que decidi que este valor aqui vai ser voltado para aquela organização. Exatamente isso. Isso também tem que ser olhado como uma Uma ação ação voluntária. voluntária. Então, por isso que eu digo que é vontade, voluntariado. Geralmente, você É. disse lá que muitas vezes são grupos dentro da empresa que têm interesse em um determinado assunto e levam a empresa a isso. Isso. A participação dos líderes muda muito o engajamento das pessoas ou não depende do líder para isso? Muda enormemente. E foi bom você falar líder. É o líder que estimula, não é o gestor. É a liderança que dá o exemplo. É a liderança que diz assim: olha como é importante nós virmos aqui, sentarmos com esse grupo de pessoas da ONG ou da OSC, não é mais ONG, agora é OSC, Organização da Sociedade Civil, e conversar com eles sobre, por exemplo, vamos falar de orçamento. As pessoas têm dificuldade de compor um orçamento, dificuldade de organizar as despesas, dificuldade de captar recurso. Não seria ótimo que eu tivesse uma liderança ou um grupo de pessoas que entendem muito de dinheiro, segurar na mão dessas pessoas que estão gerindo essas organizações e fazer um trabalho semanal ou até quinzenal orientando para que essas organizações possam administrar melhor seus recursos? Não seria ótimo que uma pessoa que entende muito de saneamento, um engenheiro que fosse para uma comunidade que tivesse questões de saneamento, tentar organizar melhor com aquela associação de moradores daquela organização? Esses são todos exemplos que eu já assisti de voluntariado, de ação voluntária, que podem resolver. Se você vai transformando isso de uma escala pequena para uma escala maior, você pode resolver até questões bem maiores que nós temos hoje nas grandes cidades. Do ponto de vista da legislação trabalhista, Uhum. a realização de uma ação voluntária, tempo destinado ao trabalho na empresa, essas coisas não se misturam? Tem que ter algum tipo de cuidado específico? Tem que ter um cuidado bastante específico. Primeiro que o voluntário não pode fazer algo em nome da empresa sem ter aceito fazê-lo. Ou seja, tem que ter uma documentação específica que não está sendo imposta a essa pessoa fazer um determinado trabalho. De maneira geral, a grande maioria dos voluntários que estão ligados a alguma empresa, eles fazem isso fora do horário de trabalho. Ou seja, eles dedicam, é a vontade de fazer. Muitas empresas abrem mão de seus horários de trabalho para aquela ação voluntária. Mas isso ainda é um percentual muito pequeno no mundo de hoje. A maior parte são pessoas que se juntam e juntas se cotizam para fazer algo contínuo. A Isabela Ares, que é nossa colaboradora aqui no Mundo Uhum. Corporativo, pergunta o seguinte: o gostar de fazer e querer fazer necessariamente precisa ser trabalhar de graça? Porque eu posso ter prazer e amar meu trabalho e receber para isso. Sem a menor dúvida. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que tem o prazer e amar o meu trabalho e recebo por isso. Há, às vezes, a confusão, e por isso que você fez a pergunta anterior, do cuidado de não confundir isso com o trabalho. Por isso que eu brinquei também com um trabalho no início. Quando a gente faz alguma coisa e tem prazer de fazer, e você tem uma empresa que também pensa que isso é importante, ela abre mão desse horário remunerado para que você faça isso para um terceiro, que é seu voluntariado. Não é para o objetivo do trabalho da empresa, mas é para a sua ação voluntária, né? Eu acho que não tem problema nenhum com isso, não. Muito pelo contrário. Mas ainda temos um mundo que não entende inteiramente esse conceito. Porque também não vê como sendo uma rua de duas mãos, que vai e que volta. Quando você doa um horário ou quando você doa um recurso e se dedica a alguma coisa por vontade própria, você esquece que você recebe de volta muita coisa. Uhum. Principalmente o conhecer o outro, saber como é a vida de uma outra pessoa, entender que você não está no mundo sozinho, que os seus problemas não são os maiores do mundo. Isso é muito relevante. A gente tem algum estudo que mostre assim, o impacto do voluntariado nas pessoas que prestam esse serviço, no próprio ambiente de trabalho que você tem dentro da sua corporação? O que que isso impacta de forma positiva? Então, existem estudos que falam, inclusive, de ações positivas para a própria saúde do indivíduo, de diminuir o estresse, de melhorar o colesterol. Hum. Existem estudos dessa natureza. Mas existem estudos também de que os indivíduos passam a ter diminuição das questões mais psicológicas, de depressão, de verem que é possível solucionar coisas no mundo, que os desafios não são tão grandes assim. Eu conto uma história muito comumente de um voluntariado que eu assisti
num lugar que eu também faço voluntariado, que é a Casa do Zezinho, de um famoso artista que foi ensinar os meninos a usar o vídeo, né? Usar a câmera, a fazer filmagens, etc e tal. E ele passou uma hora com os jovens lá ensinando as coisas e no final ele botou uma caixinha de sapato e disse que queria sugestões deles para a próxima sessão, que ele voltaria daí a um mês. Uhum. E a caixinha foi preenchida e quando ele abriu na casa dele, ele viu que os rapazes tinham muito mais para ensinar para ele do que ele tinha ensinado na sala. E ele voltou e disse: não, agora vocês vão sentar aqui comigo, vamos fazer juntos. Você vai fazer a filmagem, o roteiro, o argumento, tudo bonitinho. Ele não tinha falado muito disso. Então são essas coisas que a gente vai aprendendo e vai diminuindo, e vai gerando um impacto na gente de alegria. Isso não é mensurado ainda. Tem a história da felicidade interna bruta, mas a gente sabe quando a gente se preenche de alegria em qualquer situação em que a gente esteja. Aí entra também a questão do propósito da empresa, e aí Isso. mexe com o propósito Isso, do colaborador da empresa. exatamente. Esse alinhamento. Olha aqui, ó. O Alberto Soares mandou a pergunta aqui pelo e-mail e ele quer saber o seguinte: qual é o ideal? Ou se é algo melhor ou pior nisso? Terceirizar o trabalho ou a ação voluntária ou criar projeto próprio dentro da empresa? Quando ele fala terceirizar, eu imagino que ele esteja pensando no sentido assim: a empresa ajuda com dinheiro uma entidade que já está desenvolvendo alguma ação específica. Uhum. Ou cria um projeto interno dentro da empresa. Eu tô com você. Não existe um ideal. Eu acho que existem formas diferentes de fazer. E aí, eu volto à palavra voluntariado. Eu acho que deve ter uma organização, né? Pode estar associada a alguma organização que a empresa já trabalhe, já apoie, mas também deve convidar ao próprio voluntário, sugerir uma organização ou sugerir uma ação. Porque isso precisa ser muito livre, apesar de estruturado, né? Tem que ser estruturado na forma, mas não no, vamos dizer assim, no objeto do fazer do voluntariado, né? E isso irá beneficiar mais ou menos a saúde do indivíduo e a saúde da própria relação interna dos voluntariados com a empresa, se for mais livre. Então eu não creio que exista um ideal. Podem haver modelos diferentes. Porque eu fico pensando, de repente, numa empresa muito menor, que Uhum. talvez não tenha nem recursos suficientes para investir numa ação mais ampla. Isso. Talvez se juntar a um grupo que já esteja organizado nesse sentido possa ser um facilitador. Isso tem acontecido com frequência em grupos pequenos e em grupos maiores, né? Vamos pegar um exemplo de pessoas que se dedicam a angariar fundos para uma doença, como, por exemplo, a esclerose múltipla. São pessoas de empresas que se juntam. Eu tenho um exemplo aqui para te dar, e que vão pedalar e fazem uma corrida de bicicleta e angariam fundos com suas famílias para destinar esses recursos à associação que faz pesquisa de esclerose múltipla. Isso é uma maneira de você juntar empresas, juntar indivíduos, mas é apenas uma, podem haver outras maneiras. Os programas de voluntariado são criados com base em algum perfil de um colaborador ou qualquer um pode fazer parte? Não, qualquer um pode fazer parte. Não existe um perfil de um colaborador. É uma pessoa que quer participar. Disposta a move- fazer algo pelo outro. Isso, o que a gente verifica que move com muita frequência é tema. É temático. Eu me movo pelos bebês. A outra pessoa se move pelos cachorros. A outra pessoa se move pelo meio ambiente. É isso que mexe. Isso mexe. Isso agrupa, isso atrai. Então, por isso que não pode ter vamos dizer assim, uma coisa fixa. E aí, por isso que a empresa, no momento em que ela resolve institucionalmente entrar numa ação voluntária, é importante que ela ouça os seus colaboradores. Sem dúvida alguma. Que ela propicie essa escuta e essa decisão daquele grupo. Eu imagino que lá dentro do Itaú Social, até pela dimensão da empresa, no Brasil inteiro, né, Uhum. as demandas sejam muitas, os interesses sejam diversos. O que é decisivo para vocês? Vamos bancar esta ideia ou aquela não é momento ideal para isso? O que muda ali? O que é a resposta definitiva? Como lá nós temos oportunidade muito variada de atuação voluntária, então eu posso te dizer que alguns temas são decisivos para nós. Uma parte, que eu já mencionei aqui um pouco antes, foi a leitura, né? Proporcionar oportunidades de leitura para crianças de 0 a 6 anos. Então a gente pode fazer isso num cinema com um grupo de voluntários, a gente pode fazer isso numa praça, a gente pode levar livros. Então tem uma série de questões aí que são temáticas e que nos interessam sob o ponto de vista
da empresa e do próprio Itaú Social, da fundação. Você pode ter também um grande trabalho, como a gente tem, de educação financeira, principalmente para jovens e para organizações da sociedade civil. Tem muito que ver com a empresa em si, para que seja melhor utilizado o conceito de dinheiro e de uso de dinheiro. Esse é um outro trabalho. Isso também envolve, por exemplo, a formação de lideranças de organizações da sociedade civil para o uso do dinheiro e aplicação do dinheiro que conseguem captar. A Georgina mandou aqui pelo e-mail, Uhum. eu anotei aqui, porque você falou agora há pouco, um pouco mais cedo, sobre ONGs e organizações sociais civis. E você disse que agora não são mais ONGs, são OSC. E ela quer saber se, do ponto de vista assim, institucional, tem alguma diferença entre ONG e OSC? Nenhuma diferença institucional. É que a legislação deixou de chamá-las de organizações não governamentais, que era a ONG, e passou a chamá-las de organizações da sociedade civil, que é OSC. Necessariamente, quando eu começo a fazer algum trabalho nesse sentido dentro de uma empresa, eu preciso passar por um arcabouço legal ali da criação de uma organização, alguma coisa nesse sentido? Ou esta burocracia ainda não é um motivo para emperrar ali qualquer tipo de atitude? Não, necessariamente você não precisa passar por arcabouço em organização nenhuma. Existem milhares. O IBGE e o IPEA indicaram em estudo do ano passado que são mais de 350 mil OSCs no Brasil, ou seja, dedicados aos mais diversos temas. O que a gente deve buscar fazer é sempre procurar alguma onde a gente possa dirigir nossa ação voluntária. Não precisa criar uma nova, muito pelo contrário. É de preferência buscar, conhecer, saber se faz um trabalho sério, correto. E existem muitas empresas e organizações que fazem já um levantamento dessas OSCs que são sérias, que são dedicadas, porque tem muita coisa no território que não é tão boa assim. E existem também grupos informais, ainda não constituídos, que você pode ajudar também. Pode ter um trabalho voluntário, por exemplo, para moradores de rua. Eles não são organizados, eles estão aí e os voluntários podem se juntar, como tem inúmeros grupos aqui na cidade de São Paulo, no Rio, de alimento, de roupa, de uma série de coisas para contribuir. Isso também é uma ação voluntária. Angela, o que moveu você para o voluntariado? Foi uma generosidade, vamos dizer assim. Eu estava numa situação de vida muito complicada. Era uma mulher de 40 anos, desempregada, tinha acabado de me divorciar, precisava cuidar de 2 filhos. E por causa de um trabalho voluntário, eu fui chamada para constituir uma OSC e virar executiva dessa OSC. E eu passei a ter um trabalho remunerado por causa meu conhecimento em educação via voluntariado. Então, em cada lugar do Brasil que eu morei, ou em cada lugar que eu for, eu escolho uma OSC para me dedicar. Ou para fazer algum trabalho voltado para avaliação, porque eu tenho especialização em avaliação, ou para fazer algum trabalho voltado em formação de coordenadores pedagógicos, que também lido muito com isso, com a educação, ou para fazer algum trabalho de gestão, porque eu sou uma engenheira, mas com pós-graduação em administração. Uhum. Então, eu uso do meu talento, que é isso que o voluntário deve buscar o seu talento interno, mesmo que ele não seja uma formação universitária, mas é o que eu sei fazer. Eu sei tocar violão, então eu posso ir fazer uma sessão de ensinar violão ou tocar violão para bebês numa organização que eu conheça, que esteja perto da minha casa ou que esteja perto do meu trabalho. Essas são todas oportunidades de voluntariado que você pode propor, você pode juntar amigos para fazer, você pode fazer uma sessão de conversa com jovens, como eu fiz algumas vezes também. Então, essas foram as maneiras que eu encontrei de bom uso do meu tempo livre. E o que isso significou na sua vida? Isso significa uma alegria enorme, porque o dia que eu vou, que é geralmente um sábado ou uma noite de semana, eu volto refeita. Eu não me sinto mais cansada. Eu tenho recebido tanto, mas tanto daquilo que eu tenho dado, que é muito mais do que eu dou. Eu tenho recebido ideias novas, eu tenho visto pessoas que vencem desafios que são muito maiores do que os meus. Eu tenho visto pessoas me sugerirem coisas a respeito da minha própria vida sem estar falando de mim, mas que me dão ideias. Então, essas coisas fazem toda a diferença. Pessoas que valorizam pequenininhas coisas que eu nunca valorizei. Então, essa relação do voluntário com uma outra pessoa, também no sentido do mundo de hoje, que está muito voltado para a rede social, para a tela de computador.
você passar a se relacionar com um outro ser humano muito diferente de você, faz toda a diferença. Deixa eu colocar a última pergunta aqui nessa nossa conversa, que é da nossa ouvinte aqui, a Fabiana. Ela mandou pelo e-mail e ela quer saber o seguinte. A Fabiana diz aqui o seguinte: ela é estudante, está desempregada e faz trabalhos voluntários ou ações de voluntariado. Uhum. A questão que ela põe é o seguinte: eu posso colocar no meu currículo isso que eu estou fazendo como voluntária? Não só pode, como deve. Hoje, fazer trabalho voluntário tem um valor enorme para os processos seletivos. Demonstrar o que você faz, escrever isso num currículo, até para ser admitida a uma grande universidade, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, tem um valor enorme. Quando você redige isso numa carta de apresentação, quando você diz que você dedica na sua semana 4, 5 horas, o empregador ou o selecionador do curso universitário vai olhar você com outros olhos. E você também, por ter feito isso, vai ter uma outra desenvoltura na sua entrevista. Eu não tenho dúvida disso. Agora, independentemente de colocar no currículo, de ficar de bem com todo mundo lá no emprego quando estiver trabalhando, porque está atuando de forma voluntária, o faça de maneira genuína. Isso é o fundamental. Sem dúvida alguma. Volto à palavra voluntário. Tem a ver com vontade. Faça aquilo que você deseja, que você tem vontade de fazer. Se um cãozinho abandonado te move e você quer tratar dele, leve ele a um abrigo ou leve ele para sua casa, faça isso. Isso é a base do voluntariado, que vai se estruturando em torno de grupos e vai sendo organizado com planejamento, para que seja contínuo. Angela Dannemann, muito obrigado pela gentileza de ter conversado conosco aqui no Mundo Corporativo, trazer parte dessa sua experiência no campo do voluntariado, que outras pessoas tenham sido atingidas com essa mensagem e a partir de agora comecem a atuar também no voluntariado. Obrigado e até uma nova oportunidade. Eu que agradeço, Milton. Também espero. Estou com você. Angela Dannemann, que é superintendente do Itaú Social, voluntária também, conversou com a gente aqui no Mundo Corporativo, que hoje se dedicou a mostrar a você os benefícios do voluntariado no ambiente de trabalho. Colaboraram com este Mundo Corporativo Gabriela Varela, Arthur Ferreira, Rafael Furugem, Isabela Ares e Débora Gonçalves. Você que participou dessa nossa conversa, muito obrigado. E fica aqui o convite. Participe também do nosso grupo de discussões no LinkedIn, Mundo Corporativo da CBN. Vá até lá, se inscreva, é de graça e você, a partir do momento que se inscreveu, tenha lá o espaço para publicar o seu conhecimento e também para absorver o conhecimento de outras pessoas. Venha participar com a gente. É um Mundo Corporativo feito para você.